Então, o princípio da superposição, ele nos ajuda a ampliar, né, o poder de uso da lei de Coulomb. Ou seja, se a lei de Coulomb só permite que eu use para um par de cargas pontuais, o princípio da superposição já me ajuda a fazer esse cálculo da força para um conjunto discreto, finito, de cargas pontuais, né, agindo nessa carga. E a única coisa que eu preciso saber é a carga de cada uma delas e a posição, certo? Então, isso é o que nós temos, a equação para o princípio da superposição aplicado à lei de Coulomb. Mas existem outras situações onde nem isso é suficiente. Existem situações em que eu não posso considerar que os corpos são partículas pontuais, cargas pontuais. Nesse caso, eu preciso estender mais ainda esse conceito. E aí vem a ideia de distribuição contínua de carga. Então imagine o seguinte, imagine que eu tenho uma carga pontual, Q, e um corpo extenso, certo? Nesse corpo extenso, eu tenho uma quantidade de carga Q'. Essa carga, a princípio, pode estar distribuída nesse corpo de qualquer maneira. Ela poderia estar distribuída mais aqui, menos aqui, cargas positivas para o lado de cá, cargas negativas para o lado de cá, dando um Q', que seria um Q líquido, né? Seria o valor resultante dessa carga. Esses são casos mais extremos. O que eu quero discutir aqui são casos onde eu tenha uma carga pontual e um corpo extenso, mas a carga Q' do corpo extenso está uniformemente distribuída nesse corpo, certo? Então, esse corpo aqui pode ser um objeto tridimensional, pode ser um objeto bidimensional ou um objeto unidimensional. A gente vai discutir isso um pouco mais à frente, mas pode ser qualquer objeto com essas características. Então, qual que é o grande problema aqui? O grande problema é que se eu quiser analisar a força que essa carga pontual vai sofrer devido à presença desse corpo extenso carregado, eu não tenho como, usando apenas a lei de Coulomb ou usando o princípio da superposição como a gente tinha identificado mais cedo, qual que é a posição, né? Onde eu pego a posição do corpo aqui para definir o vetor R. Então, o que a gente faz? Nós dividimos esse corpo extenso em pedaços infinitesimais. Por exemplo, eu posso pegar aqui um cubinho, né, infinitesimal, ou seja, ele é um elemento diferencial. E dentro desse cubinho, que é um elemento diferencial, eu vou ter um diferencial de carga, certo? Então, isso aqui vai ter um dQ'. Ou seja, isso é um elemento diferencial desse corpo extenso. E agora, com esse corpo extenso podendo ser dividido em elementos diferenciais, eu posso identificar a posição relativa entre os elementos diferenciais e a carga pontual. Então, dessa forma, eu tenho como encontrar o R. Bom, se eu imagino, né, partindo lá dessa equação aqui, eu posso dizer o seguinte, olha, cada elemento de carga vai gerar um elemento de força, né? Em vez de eu tratar como uma carga e uma força, eu vou tratar como elementos de carga e elementos de força. E se eu fizer isso, eu posso dizer que o meu elemento de força, certo? Vetorial, ele vai ser exatamente ele vai ser exatamente como mandado pela lei de Coulomb. Ou seja, eu vou ter K, que é a carga da carga pontual, dQ' é a carga do elemento de carga, e agora eu divido isso por R2. E, obviamente, eu tenho que colocar o meu vetor unitário aqui. Então, isso aqui é o meu elemento de força. Agora, o que eu preciso fazer? Bom, se eu sei que esse elemento de carga aqui, né, que é um elemento do corpo extenso, produz aquela força aqui, para que eu contabilize todo o resto, eu faço o quê? Eu faço a integral. Então, eu posso concluir que a força elétrica resultante, usando
o meu princípio da superposição e a lei de Coulomb, vai ser uma integral de df. Ou seja, no lugar do somatório, eu faço uma integral, já que em vez de elementos discretos que compõem o somatório, eu tenho elementos infinitesimais que vão compor uma integral. Então, esse é o raciocínio por trás de você usar uma distribuição contínua de cargas e querer usar o princípio da superposição para calcular, né, os efeitos elétricos numa carga pontual. Então perceba, o que foi feito aqui foi, primeiro, identificar que o seu corpo extenso pode ser subdividido em diferenciais de volume, ou de diferenciais, né, de carga. E esse diferencial de carga, ele sim pode ser tratado, né, para calcular a força elétrica aqui como uma carga pontual. E se ele pode ser tratado como uma carga pontual, eu posso usar a lei de Coulomb. E agora, para eu contabilizar todo o resto dos outros elementos, o que eu faço uma integral. É só isso que você precisa fazer. Perceba aqui que eu não identifiquei os limites dessa integral. E nem posso fazer isso. Por quê? Primeiro, porque ele depende do sistema de coordenadas que eu estou usando, né? Então, dependendo do sistema de coordenadas, aonde eu coloco a origem e o tipo de sistema de coordenadas, os limites de integração vão variar. Segundo, o tipo de sistema de coordenadas também é importante. Eu posso estar usando um sistema de coordenadas retangular, né, cartesiano. Eu poderia estar usando um sistema de coordenadas cilíndrico ou esférico, dependendo da situação. A gente vai conversar sobre isso também mais tarde. Agora, há outro ponto também que não posso determinar os limites de integração nesse caso aqui, porque isso aqui não é exatamente uma equação, certo? O que nós temos aqui é uma equação vetorial, ou seja, eu tenho uma integral de um vetor. No fundo, o que eu tenho aqui são 3 integrais. Por quê? Porque essa grandeza aqui, sendo vetorial, ela tem 3 componentes. E eu preciso estar sempre atento ao fato de que eu tenho 3 componentes aqui e tenho 3 componentes aqui, portanto eu tenho 3 integrais. E só nas 3 integrais é que a gente vai definir os limites de integração. Por exemplo, a gente sabe que o vetor força, independente do resultado que tem lá da integral, vai ser algo do tipo, né? O vetor força vai ser algo do tipo Fx, que é a componente x da força, vezes x chapéu, que é o vetor unitário na direção x. E o mesmo para as outras componentes. Bom, esse é um resultado que eu sei que é verdade. Eu não preciso nem resolver o lado de lá. Do lado de lá, eu tenho algo semelhante. Eu tenho que o meu df é algo do tipo de fx, x chapéu, e o mesmo para as outras componentes. Por que eu posso dizer isso? Porque, embora isso seja um diferencial, é um diferencial vetorial, ou seja, é um elemento de força que está aqui sendo criado por esse elemento de carga. Então, ele sendo um vetor, ele tem que ser entendido como componentes x, y, z. Agora, se eu colocar essas duas, né, informações dentro dessa integral, o que eu vou obter? Eu vou obter f de x, x chapéu, do lado de lá, eu tenho uma integral, que seria a integral dessas 3 componentes. Mas a integral da soma é a soma das integrais. Então, eu posso simplesmente fazer 3 integrais aqui. Muito bem. Então, agora, se eu tiver de um lado um vetor, do outro um outro vetor, eu posso comparar componente a componente e igualar. O que significa isso? Que se eu pegar a componente x que está aqui, eu posso igualar
esse parâmetro que está aqui na frente, essa componente. Então, eu posso dizer que fx, que é o que está multiplicando o x chapéu, é igual a essa integral. A mesma coisa vale para os outros. Então, o que eu queria dizer com que isso aqui, na verdade, são 3 integrais? Essa equação, ela esconde todo esse processo aqui de você abrir as componentes. E no fundo, o que você sempre tem que lembrar é que você tem 3 equações para integrar. Agora sim, dependendo da variável que eu tenho no meu problema, eu posso colocar os limites de integração nessas 3 integrais. São 3 integrais, mas a gente tem uma boa notícia. Na maioria dos casos de interesse, você tem 2 escolhas. Ou o caso de interesse é simples o suficiente para que você possa separar esse problema e algumas dessas 2 ou uma delas vão ser nulas, você não precisa calcular. Ou o problema é tão complexo que você não faz isso na mão, você faz usando um computador. Das 2, uma. Então, o que a gente vai estudar aqui são problemas que são de interesse, mas são simples o suficiente para que exista algum tipo de simetria que me permita calcular essas integrais. Ou deixando de calcular alguma, porque ela é nula, ou o que tiver para calcular é muito simples e eu vou mostrar para vocês aqui como fazer alguns exemplos. Tudo parece um pouco meio abstrato ainda, mas vamos relembrar o que eu tenho com essas equações. Vamos focar somente em uma delas, por exemplo, essa. O mesmo vale para as outras. O que eu tenho aqui? A componente x da força resultante devido à integração da interação entre todos os elementos de carga com a carga pontual, ele é igual à integral de dfx. dfx é a componente x do diferencial de força produzido por cada elemento de carga. Então, de onde vem esse dfx? Ele vem daqui. E ele vindo daqui, a componente x desse vetor só pode vir da componente x desse vetor. Então, isso aqui, ele é apenas o valor de um pré-fator que vai multiplicar o valor da componente que está aqui dentro. Então, o que a gente precisa deixar claro aqui, né? Então, que quando eu for calcular essas componentes, dfx, dfy e dfz, eu preciso saber tudo que tem aqui para poder decompor o R chapéu nas suas componentes e colocar cada um desses diferenciais de força aqui. O K é uma constante, que é a constante de Coulomb, e a gente já sabe. O Q é a carga, do valor da carga pontual. O R está bem estabelecido, porque toda vez que eu determino o elemento diferencial de carga, eu automaticamente sei o valor de R. E o R chapéu também, né? Toda vez que eu sei o meu vetor R, eu sei o meu R chapéu. O que eu não tenho ainda é como calcular esse diferencial de carga, o dq'. E isso é extremamente importante. Vamos lá vamos descobrir como é que a gente faz esse cálculo desse diferencial de carga. Então, né, esses elementos de carga, eles podem ser calculados dependendo da geometria que eu tenho. Então, se o corpo, por exemplo, for um corpo que tem uma geometria que eu possa considerar um corpo unidimensional, por exemplo, um fio, uma corda, né, todo corpo na qual o comprimento ele é muito maior do que, por exemplo, o diâmetro ou a largura, ele vai ser um corpo que a gente considera unidimensional. Certo? Então, esse aqui é um caso 1D. Se eu tiver um corpo na qual ele parece uma chapa, uma superfície, ou seja, 2 das dimensões dele são muito maiores do que uma delas, que a gente pode considerar a espessura, eu estou com um corpo em uma geometria 2D. E se as 3 dimensões do corpo forem dimensões apreciáveis, né, importantes,
que eu não posso dizer que um é muito menor do que a outra, eu estou com um corpo com geometria 3D. E em cada uma dessas situações, eu tenho uma maneira diferente de encontrar o meu elemento de carga. Ok? Então vamos lá para o primeiro caso. Aqui, vamos dizer que esse corpo tem uma carga, né, Q'. Aqui dentro dele tem uma carga Q'. E essa carga, de novo, é uniformemente distribuída. Se isso for verdade, eu posso dizer que a densidade de carga linear, ou seja, a densidade linear de carga, é igual à quantidade de carga total Q' dividido pelo comprimento L. Então, a densidade de carga ela vai ser uma maneira de descrever como minha carga está distribuída aqui dentro, certo? Então, agora eu posso fazer o seguinte. Se eu vier aqui e disser o seguinte, olha, eu vou pegar um elemento de carga que é um diferencial de comprimento. Aí eu chamo isso de DL, certo? É um diferencial de comprimento. Então, se eu sei o comprimento disso aqui, eu sei a quantidade de carga diferencial que tem lá dentro. Então, dQ' vai ser igual a quem? A densidade linear de carga vezes o comprimento, certo? Essa equação aqui de baixo é uma equação parecida com essa aqui de cima, só que essa é para todo o fio e essa é para um elemento diferencial. Então, em 1D, eu calculo o diferencial de carga usando a densidade linear de carga e um diferencial de comprimento. E aí, isso indica para mim onde vão estar os meus limites de integração. Os limites de integração vão estar onde eu vou com o meu DL do começo ao fim. Então, aqui seria de 0, por exemplo, até L. Porque DL aqui seria uma distância linear que vai de 0 a L. Ok? Então, é assim que a gente calcula o diferencial de carga quando a minha geometria permitir que eu considere o corpo como um corpo unidimensional. Já em duas dimensões, o que eu sei? Se aqui dentro desse corpo tiver uma densidade de carga, ou uma carga total, Q', o que eu sei? Eu sei que eu posso calcular uma densidade superficial de cargas, e essa densidade superficial de cargas pode ser calculada dividindo a carga total Q' dividido pela área. Né? Então, aqui eu tenho densidade linear, aqui eu tenho densidade superficial de carga. E aí, o que eu posso fazer? Para encontrar um elemento de carga, o que eu faço? Eu posso definir um pequeno cubinho, um quadradinho, ou seja lá qual for a geometria que você escolha, para descrever um elemento de carga, ou seja, lá dentro eu vou ter um elemento de carga. E a carga contida nesse elemento de carga vai ser dQ também, igual a quem? A densidade de carga vezes aquela área, que eu vou chamar de dA. Agora, diferentemente do caso unidimensional, que só tem uma maneira de escolher o DL, aqui eu já tenho que ter mais cuidado. Né? Por exemplo, eu posso ter o meu dA sendo calculado ou em coordenadas cartesianas ou em coordenadas polares, por exemplo. Então, o dA pode ser calculado como o produto, né? Se aqui eu tiver um dx e aqui eu tiver um dy, vai ser o produto dx, dy, certo? Então, mas nem sempre eu vou ter um sistema de coordenadas cartesianos. Pode ser que meu sistema de coordenadas seja polar. E aí, se o meu sistema de coordenadas for polar, a maneira de calcular o dA já é diferente. Vai ser igual ao r, dr, dθ, certo? Então, eu não vou entrar em detalhes agora a respeito de como eu encontro essas equações, mas quando a gente encontrar problemas que envolvam esse tipo de geometria, eu vou explicar por que isso é dessa forma. O que é importante? O importante é que a maneira como se calcula o dA depende do sistema de coordenadas. E também E essa aqui é a maneira que eu calculo o meu diferencial de cargas para um corpo que pode ser entendido como uma geometria bidimensional, uma geometria 2D. E por fim, no caso 3D, o que eu posso dizer? Se eu tiver uma carga Q' aqui dentro, eu vou ter uma densidade volumétrica de carga. Essa densidade volumétrica de carga vai ser igual a Q' dividido por V. E aí o que eu posso fazer? Eu posso determinar que os meus elementos de carga
vão ser, por exemplo, desse tipo aqui. E aí, como é que eu calculo o diferencial de carga dentro dele? Eu multiplico a minha densidade de carga pelo diferencial de volume desse corpo aqui, né? Então, se aqui era um DL, aqui eu tinha um DA, aqui eu tenho um DV, né? Então, essa é a forma com que você calcula um diferencial de carga em 3D. De novo, dV pode ser calculado como dx, dy, dz, no caso de um cubo em coordenadas cartesianas, mas existem outras maneiras de você calcular em coordenadas cilíndricas e coordenadas esféricas. E aí eu vou deixar como exercício para vocês estudarem como você calcula um diferencial de volume nessas outros sistemas de coordenadas. Muito bem, então agora nós estamos completamente equipados para resolver problemas onde eu preciso entender o efeito de uma distribuição contínua de carga em uma carga pontual, né? Aqui eu tenho a minha lei de Coulomb diferencial, aqui eu tenho o meu princípio da superposição, aqui eu tenho o meu entendimento de que essa equação, na verdade, são 3 equações com 3 integrais. E agora, o elemento que faltava era exatamente como calcular esse diferencial de carga. E a gente tem as equações para os elementos de carga aqui, certo? Então, o que você precisa sempre fazer é, partindo do problema, decidir qual é a melhor geometria para resolver o seu problema. Depois que você tem a geometria correta, você encontra os elementos de carga. Com o elemento de carga em mão, você monta a equação para a lei de Coulomb diferencial. Sabendo a lei de Coulomb diferencial, você separa ela em componentes e integra uma a uma, baseada nos limites de integração do seu problema. Esse é o mapa para você resolver um problema com distribuição contínua de cargas. O detalhe é que cada problema exige que você pense a respeito tanto das simetrias, que vai definir quais dessas integrais você vai resolver, ou quais delas você não precisa resolver, e também qual é a geometria do seu corpo extenso que melhor facilita, né, que mais facilita você encontrar o teu dq para poder aplicar aqui. Então, vamos resolver o primeiro problema que relaciona uma carga pontual e um corpo extenso. Então, esse problema, né, a gente chama aqui de linha de carga uniforme. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um corpo, que pode ser, sei lá, um bastão ou um fio. O importante aqui é que ele tem um caráter unidimensional, ou seja, o tamanho dele, né, partindo daqui até aqui, é muito maior do que o diâmetro dele. Né? Vamos dizer que ele tem tamanho L. Então, isso tudo aqui é L, certo? E ele está colocado aqui num sistema de coordenadas. O sistema de coordenadas tem x, y e z para cima. Esse corpo tem uma carga Q'. Essa carga Q' está uniformemente distribuída ao longo desse corpo. E qual que é o interesse aqui? O interesse é calcular qual que é a força elétrica causada pela carga distribuída dentro desse corpo em uma carga pontual posicionada aqui em cima do eixo Y e com carga Q. Então, esse é o objetivo, né, desse exercício aqui. Então, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, nós temos que avaliar, como eu falei, a simetria. Já avaliamos isso, né? A gente já sabe que o corpo extenso é um corpo que pode ser considerado um corpo unidimensional. Agora, tem outros aspectos que eu falei. Para a gente calcular, por exemplo, quais são os limites de integração, eu preciso entender as simetrias do problema para escolher direito o sistema de coordenadas. Aqui, como a gente escolheu também, sistema de coordenadas cartesiano. Mas tem uma outra coisa que é interessante de se avaliar na simetria. É que é possível facilitar muito os cálculos, ou mesmo não fazer alguns cálculos simplesmente baseado em simetria. E o que eu quero dizer com isso? Né? Vamos imaginar o seguinte. Primeiro, vamos determinar o nosso elemento de carga. Se eu pegar um elemento de carga, por exemplo, aqui, ó, que é uma seção diferencial desse corpo, né, ele vai ter aqui um comprimento dz.
né? Já que eu estou na direção Z, eu vou dizer que esse elemento, né, tem um comprimento dz. E ele está posicionado aqui, né, a uma posição Z acima da origem. Então, se aqui é a minha origem, esse elemento está Z acima. A extremidade aqui está mais L sobre 2, né? Aqui é mais L sobre 2. E a outra extremidade está posicionada em menos L sobre 2. Né? E aqui a minha origem é o zero. Então, olha o que vai acontecer aqui. Esse corpo, esse elemento de carga aqui vai gerar uma força em quê? Um elemento de força. Eu vou conectar eles através do vetor posição. E esse aqui é o meu vetor R. E ele vai gerar aqui um elemento de força dF. Ok? Então, se eu pegar o meu elemento de carga em outra posição, eu pegar um elemento de carga aqui, ele vai ter um outro elemento de força em outra direção. Mas o que é mais importante aqui? Importante aqui é saber o seguinte. Esse elemento de força, como a gente discutiu lá quando eu fui transformar a equação da lei de Coulomb escalar para vetorial, eu disse que as forças estavam sempre na direção da linha que une as duas cargas. Então, se essa força vai estar sempre na direção que une o elemento de carga e essa carga pontual, todos os elementos de carga vão gerar um elemento de força que está no plano YZ. Então, por que isso é verdade? Porque todos os pontos, né, tanto a carga pontual quanto os elementos, estão no plano YZ, portanto a linha que passa por eles tem que estar no plano YZ. Se isso é verdade, eu já posso de antemão já saber que a minha força resultante, porque ela vai ser uma combinação de elementos de força, não vai ter componente X. Então isso é uma coisa que a gente nem precisa calcular, porque a gente já sabe que a força vai ser nula na direção X. Muito bem, esse é um resultado que a gente tira apenas da avaliação da simetria do problema. O que a gente pode tirar mais dessa avaliação? Imagina que eu pegue outro elemento de carga aqui embaixo, certo? E esse outro elemento de carga, ele vai estar localizado, né? Esse está Z acima e esse vai estar menos Z, ou seja, ele vai estar Z abaixo. Quando eu desenhar, né, o vetor que conecta aqui e o meu elemento de força dF para esse elemento de carga, perceba que se os elementos de cargas estiverem espelhados em relação ao eixo Y, o meu vetor diferencial de força também vai ser espelhado. E o que acontece quando eu somar esses dois? Porque a integral, essencialmente, o que faz é somar todos os elementos de força. Quando eu fizer a soma, esses dois vão estar incluídos lá na soma. Então, eu posso pegar eles separadamente e somá-los aqui. Quando eu somar, você pode ver que a soma desses dois vetores, ela vai ser, né, nessa direção aqui, ó. Se você separar, o vetor vai ser, a soma só desses dois vai ser nessa direção. Significa o quê? Significa que quando eu pegar par a par todos os elementos de carga, eles vão gerar elementos de força que vão anular a componente vertical, a componente Z da força. E vai sobrar só a componente Y. Então, embora eu nem comecei a resolver o problema ainda, eu já sei que eu não tenho componente da força em X, desculpa, por quê? Porque os elementos de carga e a carga pontual todos estão no plano YZ, portanto, todas as forças vão estar no plano YZ, sem componente na X. E eu consigo, usando esse argumento de simetria, descobrir que não vai haver componente Z da força, somente componente Y da força. Isso não significa que os elementos de força têm componente nula na direção Z. Somente a força resultante terá componente nula na direção Z. Então isso é uma coisa que eu já sei, já desde o começo, só com essa análise inicial. Agora eu vou apagar o que eu acabei de desenhar aqui para deixar o desenho mais claro. Muito bem, então voltamos para o que a gente tinha antes. Eu tenho esse elemento de carga, carga pontual, diferencial de força. Se a gente lembrar aqui da nossa
lei de Coulomb diferencial, né, a gente vai ter que usar esse elemento de força aqui. Então, o meu dF, que é o meu elemento de força, ele vai ser igual a quem? A K, a minha carga pontual, vezes o meu elemento de carga pontual, que está aqui, né? Então, aqui eu tenho um dQ' associado a esse dz, que a gente ainda não calculou ele, mas já a gente vai calcular. Eu tenho R2 e eu tenho R chapéu. Ok, então o K a gente já sabe quem é uma constante, o Q é essa carga aqui, dQ a gente ainda não tem, mas vamos calcular. Agora vamos calcular quem que são essas duas grandezas, tanto o módulo de R quanto o R chapéu. Então primeiro eu preciso, para saber quem é o módulo de R e o R chapéu, basta eu saber quem é R. Como é que eu sei quem é R? Esse vetor R aqui, ó, ele é um vetor, né, vou escrever aqui R, ele é um vetor que ele está no plano YZ, portanto a componente x dele é 0, então não vou escrever. Ele tem uma componente positiva na direção Y e é igual à posição da carga Q. Então, se eu disser que a carga Q está a uma distância Y da origem, então ele vai ser Y chapéu. E ele tem uma componente negativa na direção Z, então eu coloco menos. O valor dessa componente é Z e é na direção Z chapéu. Então, Z chapéu, ok? Então, isso aqui é o meu vetor R. Como é que eu consigo o módulo e o vetor unitário? Primeiro eu consigo o módulo. O módulo desse vetor vai ser o quê? Vai ser a raiz quadrada do quadrado da soma dos quadrados das componentes. Pronto, esse é o módulo. E agora como é que eu consigo o meu vetor R chapéu? Eu divido esse vetor pelo módulo. Então vai ser igual, né, ao vetor dividido pelo módulo. E agora eu só escrevo y chapéu menos z chapéu, dividido pela raiz quadrada de y quadrado mais z quadrado. Pronto. Então agora eu tenho, né, essas duas grandezas aqui que eu posso substituir aqui. Então vamos lá. Isso aqui vai ser igual a K, Q, dQ'. E aí, sobre quem? Sobre o módulo, que é a raiz de y quadrado mais z quadrado, vezes o R chapéu, que é y chapéu, z chapéu, raiz de y quadrado. Aqui, ó, é ao quadrado, então tem que colocar um quadrado aqui. E aqui a raiz. A gente pode juntar esses termos aqui de baixo, né? Então eu vou chegar na conclusão que o meu DF, esse diferencial de força, vai ser igual a K, Q, dQ', vezes esse vetor aqui, y chapéu menos z chapéu, dividido por quem? Por y quadrado mais z quadrado. E agora, se eu fizer isso aqui, eu vou ter aqui essa raiz cancela com esse quadrado, então eu vou ter expoente 1, e aqui eu tenho expoente meio. Quando eu multiplicar os dois, eu somo os expoentes, isso vai me dar 3 meios nesse expoente. Então, esse é o elemento de força que está representado aqui, ó. Esse elemento de força vetorial que está aqui, ele agora está algebricamente colocado aqui. Resta a gente fazer mais um passo, que é descobrir quem é o dQ, certo? Para eu substituir aqui, ó. Então, o dQ, como esse corpo aqui é um corpo unidimensional, eu posso simplesmente dizer que isso aqui é igual dQ a lambda dL. Só que eu preciso descobrir quem que é o lambda e preciso descobrir quem é o dL. Nesse caso aqui, o dL é diretamente o dz, ou seja, o diferencial de comprimento que eu estou interessado é o diferencial na direção z. E quem que é o lambda? É a densidade de carga, que é a carga total, Q', dividido pelo comprimento, que é L. Isso tudo eu já expliquei anteriormente também. Então, o meu dQ' vai ser igual a lambda, que é a minha carga total, dividido pelo comprimento. E quem que é meu dL? É o dz. E aí eu posso substituir isso lá. Então, quem que vai ser meu dF? Vai ser K, Q, Q', vem daqui, dividido por L,
vezes dz, que eu vou colocar no final, vezes esse termo aqui, y chapéu, z chapéu, dividido por y quadrado, z quadrado, 3 meios, e agora eu coloco o dz que vem daqui, certo? Então, esse é o meu diferencial de força. Percebam que ele é uma grandeza vetorial, certo? Eu ainda estou com ele vetorial. E onde é que está o caráter vetorial dele? Está aqui dentro. Ó. Tem o y chapéu e o z chapéu aqui. Tem duas componentes para o meu elemento de força. E aí, né, percebam, eu falei que a força resultante não vai ter componente x e nem vai ter componente z. A gente já vê que os elementos de carga não têm componente x. Portanto, qualquer integral que eu faça com esse aqui não vai aparecer a componente x. Entretanto, a gente vê que o elemento de carga tem sim uma componente z. Os elementos de carga têm componente z. O que vai acontecer? Quando eu somar todos os elementos de carga, essa componente z vai sumir. Eu posso fazer essa integral ou eu posso simplesmente confiar na simetria do problema. Então, a gente vai fazer somente a integral para o y e confiar que a parte z vai ser anulada. Eu deixo como exercício para vocês calcular a componente z da força resultante e mostrar que ela vai se anular. Como é que eu faço daqui para frente? Aqui eu posso fazer o seguinte, eu posso dizer que df, independente do formato disso aqui, pode ser colocado como um dfy, y chapéu, mais um dfz, z chapéu, certo? Aí eu já fiz isso também anteriormente para vocês, quando a gente discutiu a forma contínua do princípio da superposição, né? Que sempre você pode expressar df dessa forma. Então, como eu falei, esse termo é diferente de zero, esse termo é diferente de zero, só que a integral desse aqui vai ser zero e a integral desse vai ser diferente de zero. Muito bem. E aí, o que o princípio da superposição dizia? O princípio da superposição dizia o seguinte, que a minha força resultante vai ser, vetor, né? Vai ser a integral de todos os meus df's. Agora, quem são os meus df's? São esse aqui. Eu poderia fazer as duas integrais, né? Então, eu poderia vir aqui e dizer isso aqui vai ser igual a integral de dfy, y chapéu, mais a integral de dfz, z chapéu, mas eu já estou assumindo que esse termo aqui, né? Esse termo aqui, ele é igual a zero, né? Essa integral, devido àquela análise de que todas as componentes, né, z vão se anular par a par e vai dar zero. Então, eu estou interessado nessa integral aqui. Essa força resultante, ela tem que ser calculada dentro do corpo inteiro. Então, eu já posso também definir os limites de integração, porque eu só tenho uma variável aqui. Toda vez que eu escolher outro dz, né, que eu for variando o dz, o que eu estou mudando é a posição z dele. E com a posição z, muda tudo. Muda o r, muda a direção do df, muda tudo, porque tudo depende de z, certo? Veja aqui, ó, o z está aqui e está aqui. Então, o que eu faço? Eu posso agora determinar que os limites de integração vão ser de menos L sobre 2 a mais L sobre 2. Pronto. Né? Esse é o que eu estou interessado em calcular. É a integral de menos L sobre 2 a mais L sobre 2 da componente y do diferencial de força que eu coloquei aqui, né? E a componente y do diferencial de força está ali. Então, meu f vai ser igual a quem? A integral de menos L sobre 2 a mais L sobre 2 de quem? Da componente y do diferencial de força. A componente y do diferencial de força é igual a esse termo aqui, né? K, Q dividido por L, vezes y dividido por y quadrado mais z quadrado elevado a 3 meios, vezes o dz. Isso tudo y chapéu. Pronto, essa é a integral que eu estou interessado em resolver. Daqui de cara a gente já pode ver que eu posso tirar algumas coisas que são constantes dessa integral. Por exemplo, o k, o q', o L e o y,
E o próprio y chapéu são todos constantes dentro dessa integral. Eles não dependem de z, né? A minha integral é em z. A única coisa que depende de z aqui é esse termo aqui no quociente. Então, eu posso reescrever f como, né? Tirando tudo que não é preciso dentro dessa integral para fora, fica k, q, y sobre L, integral de menos L sobre 2 a mais L sobre 2, desse termo aqui, né, que é 1 sobre y quadrado mais z quadrado elevado a 3 meios. Então, isso é a integral, né, vezes dz. Então, essa é a integral. E aí eu tenho o y chapéu só para demonstrar que eu estou com caráter vetorial ainda para a minha equação. Então, essa integral aqui, ela pode ser resolvida. Ela pode ser resolvida e muito mais facilmente se a gente fatorar esse y2 daqui, né? Então, se eu retirar esse y2, eu posso reescrever essa equação. Então, quando eu fatorar esse y2, veja só, aqui eu tenho 3 meios. Se eu tirar um y quadrado de um 3 meios, sai y ao cubo daqui de baixo, né? Então, é y a menos 3, mas ele vem para cá para baixo. E eu tenho um y aqui em cima. Então, vai ficar um y quadrado aqui embaixo. Então, f vai ser igual a k, q, q'. O y vai descer, porque eu tenho L, y2. Esse y2 vem do y3, cortando com esse y aqui, que vem lá de dentro. E aí eu tenho a integral, né? Eu não vou colocar os limites de integração agora. De quem? De 1 sobre 1 mais. Aí eu vou ter z sobre y, que é resultado da minha, da fatoração, a 3 meios, dz. Tudo isso multiplicado por y chapéu. Certo? Então, agora de olho nessa integral. Os limites de integração, de novo, continuam sendo menos L sobre 2 a mais L sobre 2. Ok, então, essa integral agora, a gente pode resolver ela fazendo uma substituição muito simples. Eu vou apagar essa parte aqui de cima para a gente poder reescrever e vou apagar outras coisas aqui que a gente não precisa também. Muito bem, então esse aqui é o último resultado da integral que a gente tinha aqui, eu só copiei de volta. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma mudança de variável. A variável que eu vou escolher é t igual a z sobre y. Isso vai me dar o quê? Vai me dar aqui dt é igual a quem? A dz sobre y. E também vai mudar os meus limites de integração. Então eu vou reescrever essa equação usando essa nova variável. Então, o que está na frente ali não muda. E agora, os limites de integração vão mudar. Por quê? Quando o meu z for igual a menos L sobre 2, o meu t vai ser menos L sobre 2 dividido por y. Então, vai ser menos L sobre 2y. E o superior vai ser mais L sobre 2y. Aqui, eu vou ter simplesmente a substituição de que z sobre y é igual a t, então vai ficar t ao quadrado, aqui vai ficar 3 meios, e o meu dz vai ser quem? O meu dz vai ser y dt. E aí, se eu colocar y dt aqui, né, eu vou ter o dt, o y pode sair da integral e vai cancelar esse quadrado que está aqui. E aqui eu tenho meu y chapéu. Agora sim, agora nós estamos com a integral que está no ponto da gente resolver, né? Está toda simplificada e esse resultado dessa integral eu não vou fazer agora aqui para vocês, mas eu tenho ela resolvida também num link abaixo, tá? Então você pode ver a solução dessa integral.
A maneira como calcular essa integral é você substituir o t pela tangente de um ângulo, e aí você aplica a tangente de um ângulo no lugar de t, faz a substituição, usa algumas propriedades de identidade trigonométricas e consegue mostrar que isso aqui pode ser calculado como uma integral de um cosseno. E aí a integral do cosseno é o seno, depois você volta substituindo as suas substituições que você fez anteriormente e você chega no resultado. O resultado para essa integral aqui, né, esse é o vetor f, né, continua k, q', ly. O resultado da integral, antes de aplicar os limites, vai ser igual a t sobre raiz de 1 mais t ao quadrado. E aí a gente tem que aplicar esses limites, menos L sobre 2y mais L sobre 2y. Né? Aqui, desculpa, tem, obviamente, colocar a constante, porque esse é o resultado da integral indefinida, certo? Então, mais uma constante c, que obviamente vai sumir quando eu aplicar os limites. E tudo isso vezes y chapéu. Agora eu posso simplesmente aplicar os limites dessa integração. Né? Então, meu f vai ser igual a k, q' sobre ly vezes. Percebam o que vai acontecer aqui. Essa constante eu não vou me preocupar, porque quando eu fizer esse aplicado aqui menos esse aplicado aqui, o c vai sumir, certo? O que eu estou interessado é o seguinte, essa parte de baixo vai ser igual, independente dos dois limites que eu colocar. E a parte de cima, a primeira vai ser mais L sobre 2y, e a parte de baixo, menos L sobre 2y. Portanto, eu vou ter o quê? A parte de cima somada com o negativo da parte de baixo. Então, vai acabar ficando 2L sobre 2y, o que é igual a L sobre y. Então, vai ficar L, que vai cancelar com esse L aqui, sobre y, que vai dar um L, vai dar um y quadrado. E aqui em cima eu vou ter 1 sobre raiz de 1 mais, aí no t vai ter o quê? L sobre 2y quadrado. Tudo isso vezes y chapéu. Então, essa é a resposta, certo? O que você pode fazer a mais aqui é o seguinte, para deixar a resposta igual à do livro, né? Você pode pegar um desses y's e colocar para dentro dessa raiz, né? Que eu tenho y quadrado, você pode colocar um deles para dentro. Então, isso vai ficar o quê? K, q' sobre ly, certo? Então, vamos até separar aqui esse y sobre L vezes 1 sobre... Aí, um dos y's entra, o outro fica fora. Então, o que está fora está aqui. Quando eu entrar com y dentro da raiz, ele vai multiplicar aqui, vai ficar y quadrado multiplicado por 1, mais... Daqui, eu tenho um y quadrado também que vai cancelar. Eu tenho L2 sobre 4. Então, vai ficar mais L2 sobre 4. Tudo isso vezes y chapéu. Então, no final das contas, essa é o formato da força resultante, certo? Essa é a força resultante, a força elétrica resultante, calculada para, né, uma barra de carga uniformemente distribuída, de tamanho L, centrada em torno da origem, em cima do eixo Z, que exercem em cima de uma carga pontual Q, que está a uma distância Y. Então, todos esses parâmetros estão aqui e esse é o resultado da minha força. Então, perceba, né, que aqui a gente usou o quê? Nós usamos a informação do diferencial de força, né, a lei de Coulomb diferencial, usamos o princípio da superposição, usamos o fato de que você pode, a partir do princípio da superposição, decompor o seu resultado em componentes, aplicar as simetrias, ver o que é necessário calcular e o que pode não ser calculado, porque você já sabe o resultado de antemão. Nós também calculamos o diferencial de carga, no caso, para um corpo que tem uma geometria unidimensional, e aí realizamos o cálculo para achar a força total.
Mas e aí, o que a gente poderia fazer mais? Né? Imagina o seguinte, imagina que essa carga não tivesse em cima do eixo Y, imagina que ela tivesse em qualquer lugar do plano XY. Como esse resultado alteraria? Né? Então, do ponto de vista físico, nada muda. Por quê? Porque você poderia resolver do mesmo jeito, a única coisa que ia mudar era que agora você teria componente da força resultante na direção X e na direção Y. Você pode, por exemplo, recalcular o valor de R, e quando você recalcular o valor do vetor R, agora, se você voltar e ver o que eu falei anteriormente a respeito de como era R, ele não teria componente Z, componente X nessa situação. Lá, se você colocar a sua carga em qualquer outra posição, aí pode ser que tenha uma componente X, né, para o vetor R. Então, essa é uma diferença. A outra explicação que você pode usar também é que você pode sempre girar esse sistema de coordenadas em torno do Z e recalcular essa grandeza, essa força, certo? Então, essa é uma coisa que você tem que sempre ter em mente. A outra coisa interessante aqui é o seguinte, vamos supor que a gente pegue essa carga aqui, que é uma carga pontual, que está a uma distância Y da minha barra, e eu leve ela em cima do eixo Y, ou seja, essa equação continua válida, em cima do eixo Y eu levo ela tal que Y seja muito maior do que o próprio tamanho da barra, certo? Se eu fizer isso, o que acontece com essa equação? Veja, se eu fizer isso nessa equação aqui, eu posso, sem problema nenhum, dizer que quando Y é muito maior do que L, essa grandeza aqui, raiz de y² mais L quadrado sobre 4, ela vai tender a virar apenas y, certo? O que eu quero dizer com isso? Deixa eu apagar aqui em cima. Então, eu vou reescrever esse termo aqui de baixo, ó, todo esse termo aqui, que é 1 sobre y, raiz de y² mais L sobre 4, L quadrado sobre 4. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou fatorar de novo, né, para fora aqui, o y2. Isso aqui continua sendo igual a y2, raiz de 1 mais L quadrado sobre 4 y2. Agora, se eu pegar o limite, né, na qual y é muito maior do que L, nesse limite, L sobre y tende a zero. Né? Se y for muito maior do que L, L sobre y tende a zero. Nessa situação, esse termo aqui, né, que está dentro da raiz, vai virar 1, porque vai ficar a raiz de 1 mais isso tendendo a zero. Então, tudo isso tende a ficar 1 sobre y2. E se eu voltar e substituir no limite essa grandeza, esse termo aqui por 1 sobre y2, o que eu vou obter? Eu vou obter algo parecido com a minha lei de Coulomb. A lei de Coulomb diz que a força vai com o inverso do quadrado da distância. E é exatamente o que vai acontecer aqui. Se eu fizer y muito maior do que L, a força que essa carga vai sentir vai ser igual à da lei de Coulomb. Significando que quando eu estou muito distante, as dimensões disso aqui pouco importa. Essa carga vai enxergar, né, a barra carregada como se fosse uma carga pontual. Então, no limite de grandes distâncias, essa equação aqui volta a ser a lei de Coulomb. Por isso que a lei de Coulomb só pode ser usada para cargas pontuais. Esse é um exemplo. Quando eu vou para muito longe, isso que tem uma forma deixa de ter forma e passa a ser enxergado por essa aqui. Eu quero usar a palavra enxergar aqui de forma poética, né? Porque a carga não enxerga, mas ela vai sentir a força elétrica como se isso aqui fosse uma carga pontual, ok? Então, esse é um resultado que é interessante e é importante sempre a gente checar. Toda vez que você aplicar a lei de Coulomb em um corpo extenso, quando essa distância for muito grande, essa mesma força deve ter que se parecer com a força da lei de Coulomb. Um outro exemplo onde a gente pode avaliar os efeitos de uma carga
de um corpo extenso em uma carga pontual é em um anel de cargas, né? Então, o que você vai imaginar aqui? Imagina que você tem um anel, né? Esse anel ele tem um raio R e ele está colocado aqui no plano XY, certo? Então, essa é a vertical. Então, se a gente tivesse com ele aqui na nossa frente, aqui estaria a vertical e o anel estaria nesse plano horizontal, plano XY, certo? Então, tem esse anel, ele tem o raio R e ele tem uma carga uniformemente distribuída Q'. Por que eu posso dizer que esse é um corpo com um caráter unidimensional? Porque eu estou assumindo que o diâmetro aqui do tubo que faz esse anel, ele é muito menor do que R. E eu tenho uma carga pontual Q a uma distância Z acima da origem, né? E ele está em cima do eixo Z. Então, qual que é o efeito, né, dessa carga aqui nesta carga pontual? Então, de novo, o que a gente vai fazer? Escolher um elemento de carga, que aqui eu já separei, né, como um dQ, que vai ter um dL associado a ele aqui. Então, aqui, ó, se eu, né, separar aqui, eu tenho um diferencial de comprimento aqui, né? Esse diferencial de comprimento é uma seção de arco aqui, né? E aqui dentro eu tenho uma diferencial de carga. Então a gente já sabe que usando a minha lei de Coulomb diferencial vetorial, eu sempre posso escrever isso, também partindo do princípio da superposição, como a integral de dfx x chapéu mais a integral de dfy y chapéu mais a integral de dfz z chapéu, certo? Então isso é sempre válido desde que eu esteja num sistema de coordenadas cartesiano, que é o caso aqui. O que mais que eu sei? Eu sei quem é df também do ponto de vista da lei de Coulomb, né? A gente sabe que df vai ser igual a quem? A K, Q, vezes o dQ, linha, né, dividido por R quadrado vezes R chapéu. Então, quem que é R e quem que é R chapéu aqui? Primeiro, a gente precisa identificar o R. Então, o R sempre sai do elemento de carga e vai até a carga que eu estou interessado. Então, esse é o meu vetor R. Esse vetor R, ele pode ser identificado, né, como a origem aqui, o final lá. Ele pode ser também representado como um ângulo aqui, θ, certo? Entre esse vetor e o eixo Z. Então, eu consigo identificar quem é o meu vetor R. E aí, o que falta identificar? Bom, sabendo, se eu sei R, eu sei quem é o módulo e quem que é o R chapéu. Tudo bem, a gente já fez isso uma vez. Agora, quem que é o meu dQ? Né? O meu dQ, eu tiro daqui. Como esse é um corpo que ele tem um caráter unidimensional, eu posso dizer que o meu dQ, linha, vai ser lambda, né, com a densidade linear de carga, vezes um dL. Bom, como é que eu sei lambda? Lambda é a carga total dividida pelo comprimento. Quem que é o comprimento desse anel aqui? Vai ser 2π vezes o raio. E quem que é o dL? O dL, aí agora eu preciso ter cuidado. Mas antes de querer falar do dL, vamos escrever quem que é o lambda. dQ' vai ser, lambda vai ser a carga total, né? Dividido por 2πr. Esse é o meu lambda. E agora, quem que é o meu dL? O dL, eu posso fazer o seguinte. Em vez de me preocupar com a distância percorrida aqui, eu posso me preocupar com um arco definido por essa seção aqui de arco dL, né? Então, aqui eu vou ter o quê? Um ângulo, um diferencial de ângulo. Esse diferencial de ângulo associado a esse diferencial de comprimento, eu vou chamar de dφ, certo? Por que eu estou saindo de dL para dφ? Porque o φ é um ângulo que eu sei que vai ser de 0
a 2π quando eu fizer a integral inteira. Então, o limite de integração vai ser mais fácil usando o φ. Então, quem que é meu dl? Ora, o dl é um arco para esse ângulo. Então, ele é o quê? Ele é o r, que é o raio, vezes dφ. É assim que a gente calcula um arco, né? O raio vezes o ângulo. O ângulo aqui é um dφ. Ok? Então, esse aqui é o meu diferencial de carga. Essa é a minha diferencial de força. E eu vou aplicar isso tudo naquelas 3 integrais, né, para resolver quem que é a minha força total. Aqui tem um erro, obviamente, que não é df, né? Aqui é o f. O f já é aquela integral lá. O df, que é isso aqui. Muito bem, mas antes de a gente fazer qualquer cálculo, de novo, a gente precisa avaliar as simetrias do problema para saber se eu preciso calcular aquelas 3 integrais ou se eu posso fazer apenas uma ou duas delas. Então, para fazer isso, eu vou analisar um elemento de força aqui nessa carga produzida por esse elemento de carga. Eu vou fazer em outra parte do desenho para não complicar isso aqui. Então, imagine que aqui eu tenho o eixo C, aqui está a minha carga, Q, certo? Essa é a minha carga. E aqui eu tenho o meu anel. Em vez de tentar desenhar com perspectiva em 3 dimensões, eu vou imaginar que eu estou olhando simplesmente para o plano ZY, certo? Então, aqui está o meu eixo Y e o eixo X está saindo aqui do plano, perpendicular ao plano. Eu não vou desenhá-lo. E aí o meu anel, ele dá a volta aqui nesse plano. Então, aqui é uma parte dele, aqui é a outra parte e ele dá a volta. Agora, imagina que esse elemento de carga que eu estou pegando, ele está exatamente aqui e eu posso fazer o quê? Calcular, né, o meu vetor R aqui e o meu diferencial de força vai estar aqui nessa direção. Esse vai ser o diferencial de força. Deixa eu aumentar esse aqui para ele sair do meio. Então, esse é o diferencial de força. Agora, perceba o seguinte, que esse ângulo θ que eu desenhei aqui, ele é o mesmo que está aqui. θ, e ele vai ser o mesmo aqui. Então, para cada elemento de carga que eu pegar, eu sempre vou ter uma imagem dele, né, um outro elemento de carga, simetricamente, né, oposto a ele, produzindo o quê? Um dF, tal que esse dF aqui, produzido por esse lado de cá do anel, ele vai ter o mesmo módulo desse dF produzido por esse lado. Por quê? Porque ele está na mesma geometria, então o módulo é igual, mas ele é espelhado em relação a esse. Portanto, de novo, da mesma maneira como a gente fez lá para a barra linear, se eu somar esses dois aqui, o que eu vou ver é que a resultante da soma só desses dois DFs, desses dois diferencial de força, fica na direção Z. Ou seja, a componente Y que tinha aqui desse DF cancela com a componente Y desse DF produzida pelo elemento que está do outro lado. Então, se eu pegar par a par, né, todos os elementos que compõem esse anel, todos eles vão anular as componentes que não estão na direção Z. Isso quer dizer o quê? Que quando eu fizer a integral, essa integral e essa integral, que são as integrais que dão, né, uma componente diferente de z, né, dá uma componente x e y para o meu vetor força, elas vão ser nulas. Esse termo vai ser nulo e esse termo vai ser nulo, independente um do outro. Cada um deles vai ser zero. Não significa, de novo, que as componentes dos elementos vão ser zero. As componentes estão aí. É que quando somadas, elas vão sempre encontrar um outro que anula essa componente, sobrando apenas a componente z. Então aqui eu já tenho uma simplificação do meu problema. Eu não vou precisar calcular nenhuma dessas duas equações, nenhuma dessas duas integrais, apenas essa aqui. E aí como é que eu faço? Então, se eu olhar para esse desenho, e eu vou voltar aqui para simplificar ele, na verdade eu vou refazer uma versão dele aqui. Se eu olhar aqui para o eixo Z e colocar o meu DF aqui, né, sabendo que esse ângulo é θ, a projeção desse vetor aqui, ou seja, a componente dele na direção Z,
tem a ver com quem? Com o cosseno desse ângulo e o módulo de DF. Então, esse valor aqui, esse cateto desse triângulo, ele é igual a quem? A cosseno de θ vezes o módulo de DF. Portanto, quando eu fizer a integral, a componente z do meu DF é quem? É cosseno de θ vezes o módulo de DF. Bom, como é que eu consigo o módulo de DF? O módulo de DF eu posso tirar direto aqui, ó. DF é igual a quem? Bom, a única parte vetorial que tem aqui é esse vetor unitário. O módulo do vetor unitário é 1. Então, fica só com isso aqui, ó. K, Q, dq' dividido por R2. Então, quando eu for fazer o cálculo da minha integral lá, o meu DFZ é igual ao cosseno de θ vezes DF. E o DF já está aqui. Então, recapitulando, o que a gente precisa para calcular a força, eu não vou calcular essas duas integrais, porque por simetria elas vão se anular. E quando eu for fazer essa integral, eu só vou precisar da componente z do diferencial de força. E essa componente z do diferencial de força, ela é igual ao cosseno de θ, que é uma constante, certo? Esse θ aqui, ele não muda durante o cálculo. Ele só depende do raio do meu anel aqui, desse anel de cargas, e da distância z, porque ele depende só desse triângulo. Então, θ é uma constante. E o df, né, é isso aqui, que também é uma constante. Ó, K, Q, o dq e o r são todos constantes. Então, quando eu montar a equação, vocês vão ver que vai ficar muito fácil de resolver. Então, vamos lá. O que eu preciso resolver? Né? Eu preciso resolver f igual à integral de dfz. É isso que eu preciso resolver. O resto não tenho mais interesse. Vamos lembrar quem que é o dfz. dfz vai ser igual ao cosseno de θ vezes o módulo de df. Quem que é o módulo de df? É K, Q, dq' sobre R2. Bom, a gente precisa trazer para cá a informação de quem é o dq'. Então, o dq', a gente chegou à conclusão aqui, ó, que o dq' é Q' por 2πr vezes R. A gente já vê que esses R's vão se cancelar, vezes dφ. Então, é Q' dφ sobre 2π. Então, quem? A Q' dφ sobre 2π. Muito bem, então eu já tenho para colocar aqui. Então isso vai ficar K, Q, Q', que vem daqui, dividido por 2πr2 vezes o dφ. Então esse é meu df. Agora, eu preciso saber quem que é o cosseno de θ. O cosseno de θ, pela geometria aqui, né? Cosseno de θ é o cateto adjacente, que é z, dividido pela hipotenusa, que tem a ver com r ao quadrado e o z ao quadrado. Posso deixar mais claro isso aqui, né? Se eu desenhar de novo lá, eu tenho θ aqui, isso aqui é z, que é a distância da origem para a carga pontual. Essa distância aqui é r, que é a distância da origem para onde ficam os meus elementos que estão no anel, então é r. Então, quem é o meu cosseno de θ? Vai ser o cateto adjacente z, dividido pela hipotenusa, que é a raiz de R2 mais Z2. Muito bem. Então, veja só. Se eu quero calcular a integral de dfz, eu preciso saber quem é dfz. dfz precisa do cosseno de θ, que agora eu tenho, e do df, que agora eu tenho. Então, vamos calcular aqui ficou faltando o z chapéu, né? Porque aqui é vetor. Então, meu f vai ser igual à integral. Eu ainda não defini os limites. Por quê? Porque mais na frente vai ficar claro quem que é a nossa variável. dfz é isso aqui. Quem é cosseno de θ? Cosseno de θ é z sobre raiz de R2 mais Z2 vezes, né? Esse foi o cosseno de θ. df é isso aqui. K, Q, Q' sobre 2π R2 vezes o meu dφ. Agora, veja como é simples. Tudo isso aqui são constantes, né? Nada depende
da posição que eu escolho o meu elemento de carga. Veja, quando eu mudar o elemento de carga, aqui, 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 o que eu estou mudando é a posição desse ângulo φ, né? Essa posição desse ângulo φ ela é medida em relação ao eixo, né, x aqui. E o que eu faço? Esse ângulo aqui eu vou variando, ele vai de 0 até 2π. Então, quando eu escolho diferentes valores de diferentes elementos de carga, eu não estou mudando nada disso aqui, somente o ângulo φ. Então, tudo isso pode sair dessa integral. Além disso, eu posso descobrir quem que é o R2, né? O R, lembra, o R está aqui. Ele é esse vetor que vai do elemento de carga, né, dq', até a minha carga Q. Então, esse vetor ele tem um módulo que é igual à hipotenusa desse triângulo, que vai ser R2, raiz de R2 mais E2. Então, ele ao quadrado, ele é só R ao quadrado mais E quadrado. Então, saindo com tudo dessa integral, porque são constantes, vai ficar Z, K, Q, Q', dividido por 2π. Aí eu tenho isso aqui, que é R, e aqui eu tenho R ao quadrado. Então, isso vai dar quem? Vai dar R2 mais Z2 elevado a 3/2. Isso tudo sem esquecer o Z chapéu, né? Essa é a minha força. E aqui eu vou ficar com a integral, né, de dφ. Agora sim eu coloco os limites de integração. Quem são os limites de integração? Como eu falei, essa equação que já está montada, ele vai de 0 até 2π. Ou seja, é uma volta inteira nesse ângulo φ. Então vai de 0 até 2π. Integral de quem? De dφ vezes Z chapéu. Então, essa integral aqui é muito simples. O valor da integral disso aqui é igual a 2π. Então, quando eu substituir isso aqui por 2π, vai cancelar com esse 2π daqui. E aí eu vou ficar simplesmente com esse termo aqui. Então, a minha força, né, gerada pelo anel em cima de uma carga pontual vai ser igual a K, Q, Q', o 2π cancela, dividido por, vezes, o Z daqui eu vou colocar para cá para frente, Z sobre R2 mais E2 elevados a 3/2, certo? E vezes Z chapéu. Então, essa é a força, né, que é provocada por um anel de cargas uniformemente distribuída sobre o plano XY na origem, em cima de uma carga Q, em cima do eixo Z, com a distância Z da origem. Ok? Então, isso aqui é o resultado para a força. Veja que ele tem um módulo aqui que depende somente de quem? Depende, obviamente, dos valores das cargas, né? Da carga pontual e da carga do anel. Depende da posição Z da carga pontual, ou seja, né, a distância dela para o anel, para o centro onde o anel fica, e do raio do anel. Veja também que do caráter vetorial está indicando aqui, ó, essa força aponta na direção Z positiva, se o Z for positivo, né? Então, se a minha partícula aqui, né, se a minha carga pontual estiver com Z positivo, a força vai ser para cima, obviamente, respeitando os sinais das cargas, né? Se as cargas tiverem o mesmo sinal, aí o que acontece? Q vezes Q' vai ser positivo. Agora, se as cargas tiverem sinais contrários, tudo que eu estou falando aqui vai inverter, né? Então, se Z for positivo, a força aponta na direção positiva de Z. Se Z for negativo, a força aponta na direção negativa de Z. Ou seja, se eu pegar essa carga e trazer ela para baixo desse plano, aí a força aponta para baixo, certo? Então, ela é uma força, se as duas cargas tiverem o mesmo sentido, ela é uma força de repulsão, ou seja, para cima, como deveria ser. E se ela estiver aqui embaixo, vai ser uma força de repulsão para baixo. O que, de novo, a gente pode fazer aqui com relação aos limites, né? A primeira coisa é, o que acontece se a minha carga estiver exatamente em Z igual a 0? Ou seja, se eu tiver com essa carga pontual aqui, exatamente na origem, assim, no mesmo plano onde o anel está
posicionado. O que vai acontecer? Né? Para onde vai ser a força? Nesse caso aqui, a gente vê que se eu tiver z igual a zero, tudo aqui vai ser zero, portanto, eu não tenho força. Então, se eu colocar a carga pontual bem no meio, lá na origem do sistema de coordenadas, as forças que atuam nela vão todas se anular. Não vai ter força nem na lateral e nem para cima e para baixo. O que era de se esperar, porque lá naquele ponto é um ponto de simetria, não deveria ter força para lugar nenhum. A outra coisa que você pode fazer, de novo, é fazer o limite de Z muito grande. Ou seja, se eu subir com essa carga pontual muito distante do anel, o que vai acontecer? Quando Z for muito grande, né, a gente pode ver o que vai acontecer aqui. Se eu fatorar, por exemplo, Z ao quadrado, se eu fatorar Z ao quadrado daqui, essa equação, F, vai ficar como? Vai ter K, Q, Q'. Se eu fatorar Z ao quadrado, vai sair Z ao cubo, e aí vai cancelar um dos Z's, então eu vou ficar sobre Z ao quadrado. Né? O Z ao cubo cancela com um dos Z's. O que resta lá dentro desse quociente aqui? Vai restar R sobre Z ao quadrado mais 1 elevado a 3 meios vezes Z chapéu. Então, perceba, eu só fatorei Z ao quadrado daqui de dentro, e aí eu tenho isso. Agora, se eu fizer Z muito maior do que R, o que vai acontecer? O meu termo aqui, R sobre Z, vai tender a zero. E ele tendendo a zero, vai ficar 1 aqui. 1 elevado a 3 meio é 1. Esse termo inteiro aqui vai tender a 1. E o que eu vou sobrar? Eu vou sobrar com a força, que é KQ, Q' dividido por Z ao quadrado. Ora, é exatamente o formato da lei de Coulomb que a gente tem quando a gente faz esse Z muito maior do que R. Muito bem, então vamos fazer alguns exercícios aqui. Né? Então, o primeiro que a gente vai fazer é esse exercício. Ache a força em uma carga pontual positiva Q, posicionada a uma distância x do fim de um bastão de comprimento L, com cargas positivas uniformemente distribuídas Q. Veja a figura 25.21, que é essa figura aí. Muito bem. Então, esbocei o desenho aqui desse problema. Então, a gente tem uma barra, certo? Que tem comprimento L e tem uma carga Q distribuída uniformemente aqui nessa barra. Essa barra está posicionada em cima de um eixo. Em cima do mesmo eixo, a gente tem uma carga pontual Q a uma distância x da extremidade dessa barra. Certo? Então, qual que é o nosso objetivo aqui? Calcular a força sobre essa carga. Bom, para calcular a força sobre essa carga, a gente precisa calcular quem? Primeiro, a gente precisa encontrar o elemento de força, né, na lei de Coulomb. Então, perceba aqui, olha o que a gente tem. Né? Nós temos Q, essa carga aqui, DQ' é a carga de um elemento dessa barra, um elemento de carga. R vai ser a distância entre esse elemento e essa carga. E R chapéu é um vetor unitário na direção que aponta entre o elemento de carga e a carga Q. Então, se eu disser, por exemplo, que o meu elemento de carga está aqui, certo? Esse é meu elemento de carga. Eu vou fazer o quê? Eu vou dizer que a distância entre ele e a minha carga é um vetor R, certo? Porque esse módulo aqui e esse vetor chapéu tem a ver com o vetor que sai, né, do elemento de carga até a carga que eu estou analisando. Eu preciso definir alguns outros vetores aqui. O primeiro outro vetor que eu vou definir vai ser o vetor que sai dessa extremidade até o elemento de carga. Esse vetor eu vou chamar ele de R'. Né? E como ele parte da origem do sistema de coordenadas,
O meu eixo vai ser chamado de R', certo? Esse é o nome do eixo. Eu poderia chamar esse eixo de qualquer coisa, né? Eu poderia chamar de X, Y, tanto faz. Eu não quero chamar de X porque eu já tenho uma grandeza aqui chamada X que não representa, né, a origem, a distância a partir da origem. A não ser que eu tivesse colocado a origem aqui, mas eu não quero fazer isso, né? Complica mais ainda o meu sistema de coordenadas. Então, eu vou colocar a origem aqui. Um vetor que sai daqui para cá é o R', e o meu eixo chama R'. Isso é importante porque quando a gente for fazer a integração, eu tenho que saber exatamente de onde eu vou integrar, para onde e qual é a minha variável. E aí tem um outro vetor de interesse aqui, que na verdade é o vetor R, né? Duas linhas que sai da origem e vai até a carga. Veja que ele é um vetor constante, né? Qual o módulo desse vetor constante? É L mais X. Então, quem que é o meu elemento de carga? O meu elemento de carga está aqui e ele tem um comprimento. Bom, como o meu eixo é R', o comprimento dele aqui vai ser um diferencial em R'. E aí, então, agora eu posso escrever, né, o meu dq', como é sempre lambda vezes dl. Né? Lambda é a densidade de carga linear, dl é o diferencial de comprimento, né, que está em cima do meu objeto com caráter unidimensional. Lambda vai ser a carga total, Q dividido pelo tamanho L. Q por L. E o meu dl é exatamente o diferencial de comprimento na direção do eixo R'. Quando eu for fazer minha integral, eu vou fazer a integral de 0 até L. Esse vetor aqui, essa posição aqui, quando variar, varia R' e R ao mesmo tempo. E R duas linhas é uma constante. Agora eu preciso colocar esses vetores aqui, né, principalmente esse vetor aqui, o módulo do vetor R, em função das outras coisas que eu conheço. Para isso eu posso, por exemplo, usar o fato de que R duas linhas é R' mais R. Né? Eu sei que R duas linhas é R' mais R. Estou interessado em encontrar R. Então eu vou substituir R aqui, isolar R duas linhas menos R'. Como eu falei, o R duas linhas pode ser colocado, por exemplo, em termos do R chapéu linha. Né? Meu eixo aqui, ó, veja, o meu eixo é na direção R'. Então, eu tenho que ter um vetor unitário aqui, por exemplo, chamado R chapéu linha. Certo? R chapéu linha é a mesma coisa de R chapéu. Eles estão na mesma direção e têm o mesmo módulo que é 1, porque todos eles são chapéu. Então, eu posso, por exemplo, escrever que o meu R duas linhas, esse vetor aqui, né, é igual ao módulo dele, que é L mais X, na direção R chapéu linha. Agora, esse vetor aqui, né, menos esse vetor aqui. Esse vetor aqui é a minha própria variável, R' vezes R chapéu linha. E esse R chapéu linha vai poder ser fatorado, né? Então, o meu R está dessa forma. Então, o que eu posso fazer aqui? R vetor, quando eu fatorar isso aqui, vai ser igual a L mais X menos R', R chapéu linha. Mas lembre que eu falei que o R chapéu linha e o R chapéu são a mesma coisa, né? Tanto faz você colocar aqui ou não. Eu vou colocar para manter a consistência aqui, porque eu já desenhei esse vetor aqui. Muito bem. Então, quem que é o módulo de R? Certo? Esse é o vetor. Quem que é o módulo? Ora, o módulo de um vetor desse tipo aqui vai ser igual a componente vezes o módulo desse vetor. Mas como esse vetor é unitário, vai ser vezes 1. Então, isso aqui é igual a L mais X menos R'. Agora, né, eu acredito que tenho todos os elementos para resolver o nosso problema. Eu sei que a força F vai ser igual a quem? A integral dos elementos de força.
essa integral vai ser a integral de quem? De df. df, k, que linha? De que linha? É isso aqui. Então, eu posso colocar q sobre L, dr'. Tudo isso sobre r ao quadrado, que é isso aqui. L mais x menos r'. Né? Tudo isso vezes r chapéu linha, que é esse vetor que está aqui, que é o mesmo que está aqui, certo? E, lembrando, esses dois são iguais. Agora, o que eu posso fazer? Eu posso tirar as constantes e colocar a integral para dentro da parte da componente e definir os limites. Né? Então, f vai ser igual a quem? K constante, Q sobre L, aqui é o quadrado, desculpa, vezes a integral. Bom, qual é a minha variável de integração? dr', né? O r'. R' varia de 0 até 2π, que é onde eu vou pegar os meus elementos. Então, desculpa, de R de 0 a L, que é onde eu vou pegar os meus elementos. Então, é 0 a R, L. De quem? De 1 sobre L mais x menos R' quadrado dr'. Essa é a integral dentro da componente. E aí eu multiplico pelo vetor unitário. Então, eu preciso resolver essa integral aqui. Para resolver essa integral, né, eu só preciso fazer uma substituição bem simples aqui. Né? Por exemplo, eu vou chamar de U, vai ser L mais x menos R'. De forma que, quando eu fizer o diferencial de U, isso aqui é constante, é 0, isso é constante, é 0, então vai dar menos, vai ser igual a menos dr'. Por que eu preciso fazer isso? Porque agora eu posso substituir o U aqui dentro e substituir o dr' por menos du. E aí a minha integral fica mais simples. Só tem que lembrar que eu preciso mudar os limites também. Então, meu f vai ser igual a essa constante da frente, k, q por L, vezes a integral de, quando o meu r' for 0, o limite aqui embaixo vai ser L mais x. Quando o limite for L, aqui em cima vai ser x, né? Porque vai ficar L menos L dá x. Integral de quem? De 1 sobre U ao quadrado. Isso é U ao quadrado. E aí eu preciso também substituir o dr por menos du. Então, vamos colocar aqui, menos du. Agora, né, eu posso resolver essa integral. Ela é bastante simples de resolver. Você tem u elevado a menos 2. Então, você vai colocar o expoente mais 1 e depois dividir pelo expoente mais 1. Então, você vai ter o quê? Você vai ter essa constante, k, q dividido por L. O valor da integral. Estou esquecendo uma coisa, que é o vetor unitário, que ele tem que ficar aqui. Vetor unitário, essa integral, vezes o vetor unitário. Quem que é essa integral, né? Essa integral vai dar u a menos 1, porque é menos 2 mais 1, dividido por menos 1. E aí, o menos 1 já cancela com esse menos daqui. Então, não vou me preocupar com ele. O resultado vai ser u a menos 1, que é 1 sobre u. Né? Deixa eu reescrever. 1 sobre u. Os limites de integração são de L mais x até x. Né? Já saiu a integral, vezes R chapéu linha. E agora, o que eu preciso fazer? Preciso terminar de substituir os limites. Então, eu vou ter k, q sobre L, vezes, né? Substituição desse limite em cima vai dar 1 menos x, 1 sobre x, desculpa, menos 1 sobre L mais x. Isso tudo vezes R chapéu linha. Agora eu posso, né, fazer esse produto aqui. Então, eu vou ter L mais x menos x. Vai sobrar L em cima, que vai cancelar com esse L. E embaixo vai ficar x vezes L mais x. Então, a resposta vai ser igual a k, q, não tem mais o L embaixo, porque ele vai cancelar, né? Sobre o resultado daqui, vai ser x,
L mais X. Tudo isso vezes R chapéu linha. Então, essa é a resposta, né, do problema que calcula a força nessas cargas. Vamos fazer um pouco de análise aqui. Eu disse que o R chapéu linha é um vetor unitário que sai daqui, né, e aponta naquela direção. Ele é um vetor unitário. O que vai acontecer? Né? K, Q vezes Q são todas grandezas positivas. Né? Essas duas cargas são positivas. Então, isso é um número positivo. Aqui embaixo tem o X, L mais X. X vezes L mais X também é uma grandeza positiva. Então, tudo isso é positivo. Então, quer dizer que a minha força aponta na direção positiva com esse módulo. Né? Então, tá certo, é uma força de repulsão. Está naquela direção. Essa é uma das coisas que é importante sempre você checar. A outra coisa que você pode checar é o seguinte. Se eu pegar essa carga aqui e levar ela para muito longe, né? A gente já viu isso em alguns casos. Se eu levar ela para muito longe, é de se esperar que se X for muito maior do que L, essa carga vai sofrer influência dessa barra como se essa barra fosse pontual. Então, o que acontece? Se X for muito maior do que L, L mais X é aproximadamente X. Portanto, vai dar Q sobre X ao quadrado. Né? Tem um X aqui e isso aqui tende a ser X quando X é muito maior do que L. Então, de novo, eu recupero a lei de Coulomb para duas cargas pontuais, o que é importante. Então, essa é a solução do problema quando você tem, né, uma barra e uma carga no mesmo eixo. Agora vamos para o outro problema. Quatro bastões carregados formam um quadrado no plano horizontal XY. Então, você vai imaginar, você tem quatro bastões, né, formando, né, um quadrado. Cada bastão tem comprimento L de 25 centímetros e cada um contém uma carga positiva Q. Essas cargas estão uniformemente distribuídas. Uma pequena esfera, que pode ser considerada como sendo uma carga pontual de massa 3,46, 10 a menos 4 gramas, e carga Q de mais 2,45 vezes 10 a menos 12 coulombs, está em equilíbrio a uma distância Z 21,4 centímetros acima do quadrado. Então, se você imaginar o quadrado deitado aqui nesse plano, certo? Você vai ter uma carga que está acima do centro do quadrado e a distância é 21,4 centímetros. E ele quer que você encontre a carga Q de cada um dos bastões. Né? Então, o que está acontecendo aqui? Eu tenho os bastões carregados positivamente e uma carga aqui em cima. Essa carga aqui em cima vai estar sofrendo a ação da força elétrica para cima de repulsão, porque o bastão tem carga positiva, os bastões, e essa carga também tem carga positiva, então é uma força para cima. Só que ela também está sofrendo a força da gravidade. Né? É para se assumir isso. Principalmente porque ele deu a massa aí. Então, o que está acontecendo? Se ela está em equilíbrio, como ele está falando, ele está em equilíbrio a uma distância Z, 21,4 centímetros, significa que a força-peso é igual à força elétrica. A força-peso para baixo vai ser igual à força elétrica para cima, mantendo essa carga em repouso. Então, basicamente, o que a gente tem que fazer é uma equação onde essas informações estão contidas. Então, vamos lá. Primeiro eu vou desenhar isso aqui. Então, são dois desenhos. O primeiro desenho, eu vou fazer o desenho do quadrado de bastões. Então, o que eu tenho aqui? Né? Eu tenho o meu plano XY, a origem está aqui, e ao redor da origem eu tenho 4 bastões carregados com carga Q e de comprimento L. O que o problema diz? Eu tenho uma carga, agora você vai imaginar o eixo Z saindo do quadro, perpendicular ao quadro. Então, no eixo Z, aqui em alguma posição, que é a vertical, né, eu tenho uma carga em cima da origem. Né? Então, se eu olhar esse problema de lado agora, se eu imaginar aqui
esse sendo o eixo Z, certo? Vertical, e desenhar de novo o eixo X aqui. Eixo X, né? O eixo Y está entrando no quadro, eu não vou desenhar nada a respeito disso, né? Mas vocês vão imaginar ele entrando no quadro. E aqui eu consigo ver a lateral desse quadrado. Ok? E aí eu tenho o quê? Uma partícula de carga Q aqui em cima a uma distância Z. Né? Aqui é a origem do meu sistema de coordenadas, certo? A mesma origem que eu tenho aqui. E essa aqui é a mesma lateral L, certo? Essa mesma distância aqui. Então isso nos dá duas visões do problema. Então, o que ele quer? Né? A gente sabe que nessa partícula aqui eu vou ter, atuando nela, uma força-peso igual a mg vezes menos z chapéu, certo? Então, o módulo da força é esse aqui e ela aponta na direção negativa do z. E eu tenho para cima uma força elétrica que eu vou calcular ainda, certo? Essa força vem da lei de Coulomb. Se ela está em equilíbrio, o que eu vou assumir é que F tem que ser igual a quem? A força-peso. Se eles são iguais vetorialmente, eu posso dizer que o módulo deles também é igual. Então, qual o módulo de P? É só mg. Qual o módulo de F? A gente vai calcular agora. Então, para a gente calcular isso aqui, a gente vai usar um resultado que a gente já tem, né? A gente já calculou qual é o valor da força exercida por uma barra finita de tamanho L em uma carga pontual a uma certa distância. Nós já fizemos isso. Né? Se você imaginar, cuidado que a distância entre a carga e a barra não é Z. Z é a distância entre a carga e o centro do quadrado. Né? Se você imaginar, né, a barra que está indo nessa direção aqui, certo? Essa barra aqui que é igual a essa, certo? Essa barra aqui que está indo nessa direção é essa barra. A distância entre o centro da barra e a carga vai ser isso aqui, ó. Certo? Então, essa é a distância que a gente usou no problema quando a gente resolveu, né, a influência de uma carga, de uma barra em uma carga a uma distância que lá, eu não lembro qual era a unidade de medida, qual era a grandeza, mas tinha uma certa distância. Que aqui nós vamos chamar de R, certo? R é a distância do centro das barras até a carga. Ou seja, vai ser a distância daqui para cá, né? Minha carga está aqui fora do plano. Esse R é isso. Então, o resultado que a gente tinha lá para a força, né, para o módulo da força devido a só uma das cargas, certo? Que eu vou colocar aqui devido a só uma das barras, ela é igual a K, que é a carga que está aqui, vezes a carga total da barra, dividido por R, vezes 1 sobre R quadrado mais L sobre 4 ao quadrado. Certo? Então, esse é o resultado que a gente calculou mais cedo, certo? Onde a gente calculou a força devido a uma barra, só uma dessas barras, numa carga Q a uma distância R. Né? Lá,
a gente usou a letra y para descrever essa distância. Então, se você olhar a solução anterior, né, do problema, no lugar de r, você vai encontrar y. O resto é tudo igual. Quem que é r? Né? R eu posso encontrar como usando esse triângulo. Então, r vai ser igual a raiz quadrada de quem? Desse cateto aqui, que é z quadrado, mais esse outro cateto, que é a metade do tamanho da barra. L sobre 2 ao quadrado. Então, isso é o meu valor de R que entra aqui. Então, eu tenho o módulo dessa força, que é a força que uma dessas barras faz nessa carga, certo? Como é simétrico, todas as barras estão à mesma distância da carga, eu vou ter 4 forças com o mesmo módulo sendo aplicadas nessa carga. Mas tem um detalhe ainda que a gente vai discutir. Isso aqui eu consigo calcular já, porque esses dois valores eu conheço, o K eu conheço, o R eu consigo calcular daqui, que eu conheço também. Então, esse módulo eu já sei quem é ele, eu não preciso mais me preocupar com isso. O que eu preciso me preocupar agora é com a soma dos vetores. Eu sei o módulo deles, mas eles apontam em direções diferentes. Por exemplo, aqui, se eu repetir esse desenho aqui, né, eu vou ter, ó, nessa carga da barra que está aqui, essa barra, certo? Que está entrando aqui no plano, ela vai fazer uma força, como eu falei, F1, certo? Vetor. Essa é a barra 1. Se essa for a barra 2, F2 vai ter o mesmo módulo, mas vai apontar em que direção? Ó? Essa barra aqui, ela vai estar aqui entrando, então ela vai fazer uma força nessa direção. Então, está aqui. Essa é F2. Então, eu tenho F1 e F2 nesse plano aqui, ZX, devido a barra 1 e a barra 2. Esses dois vetores, quando eles se somarem, você vai ter o quê? Um vetor na direção Z e as componentes X vão se cancelar. Se você fizer a mesma coisa para as barras 3 e 4, certo? Eles vão dar vetores, um saindo aqui para cima e saindo do quadro e o outro para cima e entrando no quadro. Mas eles também vão se cancelar as componentes, né? Y e vai somar só a Z. O que eu quero dizer com isso? É que se você tiver, né, essas 4 forças organizadas dessa forma, a tua força resultante vai ser igual, né, a soma delas. F1, F2, F3, F4. É o princípio da superposição sendo aplicado às 4 diferentes barras. Só que eu sei que as componentes que não estão em Z vão ser anuladas. Então, eu só preciso me preocupar com as componentes em Z. Então, eu posso dizer que isso aqui vai ser igual à soma das componentes em Z, né, de F1Z mais F2Z mais F3Z mais F4Z na direção Z positivo. Mas todos esses vetores, eles vão ter a mesma componente em Z, porque eles têm o mesmo módulo e o ângulo entre ele e a vertical é sempre o mesmo, né? Esse ângulo aqui, θ, vai ser o mesmo ângulo θ. Esse ângulo θ aí é esse mesmo ângulo θ aqui, certo? Eu posso dizer que isso é θ. Portanto, como é que eu calculo a componente Z? Eu faço o cosseno de θ vezes esse módulo. Então, quem que é o cosseno de θ? O cosseno de θ, olhando para esse triângulo, vai ser igual a esse cateto dividido por R. Então, cosseno de θ vai ser Z dividido por R. Agora, eu sei que essa soma dessas 4 componentes fica igual a 4, porque são 4 termos, todos iguais, vezes, né? Quem que é a componente Z de qualquer um deles? É esse cara aqui, ó, né? É esse módulo aqui, K, Q sobre R, vezes 1 sobre raiz de R2 mais L sobre 4 ao quadrado,
certo? Esse é o módulo, vezes o cosseno de θ. E eu já posso escrever o cosseno de θ, porque eu já sei quem é. É Z sobre R. E aí, o que eu posso fazer? Quem que é R vezes R vai dar R ao quadrado, né? E aí eu posso, né, simplificar isso aqui um pouco, como 4K Q vezes Z dividido por R quadrado raiz de R quadrado mais L sobre 4 quadrado. Desculpa, aqui tem um erro que eu estou levando ele para frente, né? Aqui não é L sobre 4 ao quadrado. É L quadrado sobre 4. Então, aqui só fazer uma pequena mudança. L quadrado sobre 4 e L quadrado sobre 4. Muito bem, agora nos resta calcular o quê? Calcular o valor da carga, né? Ele está interessado nesse valor de Q aqui. E como eu sei quem é esse valor de Q? Basta eu usar essa equação. Aqui eu sei que força, né? Essa força aqui que eu acabei de calcular, aqui tem um outro erro, porque aqui eu estou calculando, né? Esse é o vetor, certo? Então, isso aqui é só o módulo, tá bom? Então, como eu não estou levando aqui em consideração o Z-chapéu, esse é só o módulo, mas é o que a gente precisa. Então, deixa eu separar um espaço aqui. Agora, o que eu preciso? Eu preciso igualar essa força à força peso, que é mg. E aí, o que eu posso fazer? Eu posso... E tem um erro aqui fundamental, né? F não é igual a P. F é igual a menos P, certo? F mais P que é igual a zero. Então, desculpa, vamos colocar aqui. F mais P é igual a zero. Esse é um erro que eu não poderia ter cometido, né? Isso é a soma desses dois vetores, que é zero. Agora, isso indica que se a soma desses dois vetores é zero, o módulo desses vetores são iguais, tá? Então, essa parte de baixo está certa. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou isolar o Q daqui, porque eu sei que mg vai ser igual a tudo isso aqui, né? 4K Q Z vezes o meu Q, que é o que eu estou interessado em calcular, dividido por R2, raiz de R2, mais L2 sobre 4. E agora eu posso isolar o Q. Q vai ser igual a quem? A mg vezes isso, mg R2, raiz de R2, mais L2 sobre 4, dividido por isso aqui. 4K Q vezes Z. Pronto. Essa é a solução do problema. Se eu tenho a massa, ele deu. Se eu tenho a gravidade, você pode colocar 9,8 metros por segundo ao quadrado. O R eu consigo calcular a partir daqui, usando o valor de Z e L, que ele também deu. O L ele deu. O K é uma constante que a gente sabe. O Q ele deu. E o Z a gente já sabe também. Então, tudo isso permite a gente calcular o valor de Q. Eu não vou fazer essa conta, mas é só você colocar os valores e encontrar o valor da carga aqui, né? O que é importante nesse exercício é você fazer o seguinte. Primeiro, organizar o seu problema em vistas que você consiga entender o que está acontecendo. Depois, identificar que, nesse caso aqui, né, a soma das forças elétrica e a força peso vão ser zero, para essa carga ficar em equilíbrio, né? Não cometam o erro que eu cometi no início, mas a intensidade dessas forças vai ser igual. E aí, depois disso, você reconhece que a força elétrica vai ser a combinação de 4 forças produzidas por barras. A gente já tinha calculado anteriormente, né, a força produzida por uma barra, está aqui. Depois disso, você identifica que esses 4 vetores forças, quando se combinarem, vão cancelar todas as componentes que não são na vertical. E aí você soma, né, 4 vezes a componente vertical dessa força.
E como você acha a componente vertical? Multiplicando o módulo das forças individuais pelo cosseno do ângulo entre a força e o eixo. O cosseno foi fácil encontrar usando essa geometria, está aqui. Substitui tudo aqui, arranja e resolve a equação da força igual ao peso. Resolve ela para quê? É só isso, ok?